que são os Estados Unidos após esse tratado de paz, né? São os 13 estados mais os territórios do Noroeste. Em 1787, no mês de julho, foi então feito o Estatuto do Noroeste, estabelecendo as regras para a ocupação desse território do Noroeste, prevendo então e estimulando a expansão territorial dos Estados Unidos da América. O Estatuto do Noroeste previa que cada núcleo de ocupação nos territórios do Noroeste, ao atingir a quantidade de 5.000 habitantes, poderia formar uma assembleia para redigir suas próprias leis. Quando atingisse um número superior a 60.000 habitantes, poderia então se fundar um Estado e reivindicar a incorporação desse Estado à União, fazendo com que esse Estado se tornasse mais um dos Estados Unidos da América. Previa-se a liberdade religiosa, o respeito aos direitos civis dos cidadãos, previa uma boa relação com os indígenas, respeitando a propriedade de suas terras, não podendo tomar deles sem consentimento as terras. As guerras contra os indígenas deveriam ser guerras consideradas legítimas, justificadas pelo Congresso. E também esse Estatuto do Noroeste previa que os novos estados a serem criados não poderiam ser estados escravocratas, ou seja, não poderia haver escravidão nos novos estados. Bom, várias dessas medidas previstas no Estatuto do Noroeste não foram respeitadas pelos norte-americanos, né? Nós vimos um massacre dos indígenas a partir dessa expansão, assim como a manutenção da escravidão nos novos estados que foram sendo criados, principalmente na região sul, a partir da Geórgia, a partir da Carolina do Sul, da Carolina do Norte, da Virgínia, serão estados escravocratas que manterão a estrutura da economia de plantation. Estabelecidas as regras pelo Estatuto do Noroeste, começa então a expansão territorial norte-americana. Em 1791, aqui nos estados do norte, surge o estado de Vermont, em 1791. Em 1792, o primeiro estado do território do Noroeste, o Kentucky, seguido em 96 pelo Tennessee, a partir da Carolina do Norte. Então, fazendeiros da Virgínia foram ocupando esse território, né, até ele atingir a população suficiente para que se reivindicasse a criação de um novo estado, né? As terras foram demarcadas e o Congresso então aprova a criação desses estados e a sua incorporação à União. Em 1803, a Louisiana, toda essa área aqui, que pertencia inicialmente à França e que os ingleses tomaram na Guerra dos 7 Anos, agora foi comprada pelos norte-americanos ao governo da Inglaterra. E mais uma área, então, destinada à ocupação, seguindo as regras estabelecidas lá pelos Estatutos do Noroeste. Além da compra da Louisiana, foi fundado mais um estado, o estado de Ohio, aqui no Vale do Rio Ohio. Em 1812, no território da Louisiana, foi criado então o estado da Louisiana, aqui tendo a cidade de Nova Orleans e a foz do rio Mississippi, o acesso aqui ao Golfo do México e ao comércio aqui pelo Atlântico, pelo Mar do Caribe. Em 1818, nós vamos ver o surgimento do estado do Illinois e os territórios ingleses do norte, essa região aqui. Então, essa margem aqui do Mississippi vai sendo ocupada por novos estados americanos. Essa região a oeste da Geórgia, onde surgiram os estados do Mississippi e o estado do Alabama, eram regiões ocupadas por grupos indígenas, principalmente os Cherokees, que viviam em conflito aí com fazendeiros da Geórgia, que vinham ocupando esse território em guerra com os indígenas. Após a ocupação e a criação, em 1819, desses dois estados, os indígenas Cherokees recorreram à Suprema Corte norte-americana
reivindicando o que estava escrito no Estatuto do Noroeste, afirmando que lá previa que os territórios indígenas não podiam ser invadidos, etc. A Suprema Corte deu ganho de causa aos indígenas, mas o presidente da República de então, o presidente Andrew Jackson, não mandou cumprir a ordem do tribunal e os estados se mantiveram lá. Ao mesmo tempo da fundação do Mississippi e do Alabama, esse território da Flórida todo aqui, que pertencia à Espanha, que já havia também sido invadido pelos norte-americanos, foi agora formalizada essa ocupação norte-americana com o pagamento de 5 milhões de dólares à Espanha, que então comprou a Flórida. Em 1820 foi criado o estado do Maine, estabelecendo aqui então a fronteira com o Canadá. E em 1821, mais um estado aqui na margem oeste do rio Mississippi. Essa região toda aqui da margem oeste do Mississippi era uma região ocupada por índios nômades que pastoreavam búfalos, eles montavam a cavalo, né, consumindo a carne, vendendo a pele, os chifres, enfim. Já havia vários grupos ali, os Sioux, os Dakotas, os Pawnees, os Apaches, e esses grupos foram brutalmente exterminados pelos colonizadores nesse momento aqui, da fundação do Missouri, por exemplo, na fundação em 1836 do Arkansas. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Esse período, a década de 1820, 1830 até a década de 1860, esses 30, 40 anos aí serão o período de maior extermínio indígena nesse avanço territorial dos Estados Unidos da América. No ano de 1821, o vice-reino da Espanha conseguiu se tornar independente da Espanha, fundando aqui um novo país, o México. E esse território do México também vai ser alvo de disputa aí com os norte-americanos nesse processo de expansão. Em 1834, foi criado um novo estado, porém esse estado foi criado pelo Congresso americano para ser o território indígena onde iria reunir várias nações indígenas, inclusive os Cherokees, que perderam território aqui para a criação do Mississippi, do Alabama, enfim, eles todos seriam forçados a viver nesse território aqui. Eram as chamadas 5 nações civilizadas, né? Os Cherokees, os Chickasaw, os Creek, os Choctaw e os Seminole. E a região sul desses territórios, que é essa região aqui do México, já vinha sendo invadida também por fazendeiros já há um certo tempo. Em 1836 foi criado o Arkansas, mas já havia no território do México e a presença de vários fazendeiros norte-americanos que buscavam a independência desse território e a sua integração aos Estados Unidos da América. Em 1835, essa região, com o nome de Texas, reivindica a integração aos Estados Unidos da América. Em 1837, teremos a fundação do Michigan, no norte, na região dos Grandes Lagos. E em 1845, então, o Texas consegue a sua integração aos Estados Unidos. Então, essa parte toda aqui do território do México foi tomado pelos Estados Unidos, né? A partir da invasão de fazendeiros que ocuparam o território, reivindicaram a independência desse território como um estado e foram atendidos em 1845. Com isso, inicia-se uma guerra entre o México e os Estados Unidos, o México tentando recuperar o território perdido aí para os Estados Unidos. Essa guerra durou 3 anos, de 1845 até 1848. Nesse ano de 1848, surge um novo estado na margem oeste do Mississippi, o estado de Iowa, e é feito um acordo com a Inglaterra, o compromisso com a Grã-Bretanha, definindo aqui o paralelo número 49 como limite entre os Estados Unidos da América e o Canadá. Além disso, também foi criado o território do Oregon, mais uma área para ser ocupada por estados norte-americanos.
Em 1848 termina então a guerra entre Estados Unidos e México, né? E olha o resultado dessa guerra. Além do Texas, o México perde também todo esse território aqui, que vai receber o nome de Território do Novo México. Mais ao norte, o território de Utah, e é fundado logo de cara o estado da Califórnia. Esses territórios ainda vão dar origem a outros estados, mas a Califórnia já vai ser ocupada pelos Estados Unidos como o estado da Califórnia. Por que isso acontece de forma rápida? Porque havia acabado de ser descobertas ali minas de ouro, e isso acelera a corrida da expansão norte-americana para essa região da chamada costa oeste, ou costa do Pacífico. A mineração se torna a atividade mais lucrativa do oeste norte-americano e acelera a chamada marcha para o oeste a partir desse momento, aí, metade do século XIX. Esse período é um período, então, de grande expansão, de grande desenvolvimento econômico, de grande aumento populacional. Em 1850, nesse mesmo ano, foi publicada uma lei chamada Homestead Act, que estimulava a migração para essa região, oferecendo o direito de exploração gratuita de terras nessa região pelo período de 5 anos. Então, com isso, você veja, aí em 1850, quando começa esse processo, a população dos Estados Unidos da América era de cerca de 23 milhões de pessoas. Em 1890, 40 anos depois, você vai ter 63 milhões de pessoas, um crescimento de 36,5% da população em 40 anos. Em 1853, no extremo norte ali, é fundado então o território de Washington, dividindo o território do Oregon em território do Oregon e território do Washington. Em 1854, o território de Nebraska e o estado de Minnesota expande a sua área, o seu território, né? Em 1859, o estado do Oregon é criado na costa oeste, né? E assim a gente vai finalizando a ocupação do território dos Estados Unidos da América com a criação do território de Dakota, né, na fronteira com o Canadá. Ao longo desse processo todo, da primeira metade do século XIX, o que nós vimos foi um desenvolvimento econômico muito grande dessa região, né? A gente vê aqui o rio Mississippi, mas vários outros rios cortam o território norte-americano, a maioria deles desaguando no Mississippi. Esses rios são navegáveis e por eles circulavam várias embarcações levando e trazendo mercadorias. Nós vamos ver o desenvolvimento de fábricas na metade do século XIX, com máquinas movidas a vapor, um sistema de fábricas, ou seja, os Estados Unidos vai fazendo a sua revolução industrial nesse período. A existência de ouro na costa oeste vai estimular e possibilitar a criação de ferrovias cruzando todo o território nacional. Então nós vamos ter ferrovias ligando a costa leste à costa oeste. Porém, após todo esse desenvolvimento, começam a surgir os conflitos. Conflitos referentes à política econômica, ou seja, as tarifas de importação, por exemplo. Enquanto os estados do norte defendiam uma política econômica protecionista, fazendo com que os produtos estrangeiros fossem mais caros, pagassem mais impostos para entrarem no país, para proteger o desenvolvimento da sua própria indústria, os estados do sul, que tinham negócios com os outros países e importavam produtos ingleses, etc., eram contra, né? Em relação à organização dos novos estados, quer dizer, a escravidão se manteve na maioria dos estados, enquanto no norte era proibida a escravidão e havia um interesse em abolir a escravidão em todo o território nacional, porque a escravidão era vista como um entrave para o desenvolvimento do capitalismo. Então surge um forte movimento abolicionista no norte, que gera conflitos com os estados do sul. Então, esses conflitos todos levaram os estados do sul a decidir deixar a União, a se separar da União. E quando os estados do sul se separam da União e formam os chamados estados confederados, ou os estados do norte, ou seja, a União decide então declarar guerra contra os estados do sul para reincorporá-los ao
ao seu território. Essa é a chamada Guerra de Secessão. Mas esse é um assunto que nós vamos estudar num outro momento.